Aham. Agora vai. Então, Luiz, por favor, faça de novo a abertura que eu não vi. Obrigado, Fernando. Obrigado a todos e todas pela participação, por aceitarem esse convite. Meu nome é Aloysio, eu estou na presidência do Instituto Caminho do Meio aqui da cidade de Alto Paraíso, onde eu estou, onde fica a Escola Vila Verde, fica o Semente Amarela e alguns outros projetos do SEB e dos institutos. O Fernando passou uma temporada muito longa aqui conosco, que agora está pegando uma prainha aí em Maceió, e a impermanência é assim mesmo. E eu estava comentando no final da nossa reunião de hoje, o Fernando até leu um texto, né, que muito do que foi falado pela manhã remete 100% à nossa pauta de hoje, né? E, então, isso vai ser muito interessante, vai ser muito importante resgatar a fala do Allenberg, do Frei Davi, do nosso Lama, que está sempre muito contextualizado, e a gente tem aqui a grata missão de realizar algum dos sonhos do nosso Lama, né? Logicamente que ele vai junto conosco, está sempre conversando conosco, então eu fico muito feliz de todos estarem aqui na presença da Vila Verde, que é a nossa escola, na presença do Educa com Paixão, que é um projeto recém-lançado por nós, Fernando, a Viviane vai falar um pouco mais desse projeto, e também como convidado a gente trouxe o Paulo e o Cristiano, que vão também trazer muito da experiência deles no contexto da compaixão enquanto instrumento a favor das escolas, né? Então, mais uma vez, agradeço muito a presença de todos vocês. E tenhamos aí uma boa roda de conversa para logo mais juntar com as outras duas salas e ver o que eles estão conversando por lá, que seria interessante a gente ouvir um pouquinho também. Beleza. Beleza, Luiz, obrigado, viu? Obrigado pelo convite, obrigado pela ideia de fazer essas mesas, muito importante. Essa mesa da tarde, né, dá um olhar geral para vocês, principalmente aqueles que já viram de manhã, né, ele vai ter uma cara um pouco diferente daquela mesa que foi de manhã, né, que havia toda uma estrutura mais voltada a ela se extinguir nela mesma, assim, né? Apresentação, depois perguntas. Essa mesa da tarde, ela vai ter um contexto diferente. Vai ser o contexto de que as iniciativas do Instituto, né, Escola Vila Verde e Educa com Paixão, vão, e os convidados, né, o C-Learning e o CCB, vão ter a oportunidade de falar um pouco, né, cada um deles, sobre as suas atuações, os objetivos dos projetos, o que eles estão pensando. Toda a parte de perguntas, né, caso vocês tenham, a gente vai deixar para a segunda mesa, que é a mesa nacional, né? A mesa nacional vai, portanto, deixa eu só mexer numa coisinha aqui, vai, portanto, ter esse espaço, né, dessa troca e dessas perguntas em que a gente vai poder deixa aí. Isso. Não, estava fazendo uma coisinha técnica aqui. Vai ter essa oportunidade, então, da gente fazer essa troca geral. Eu tinha pensado isso quando o início da mesa estava sendo previsto para as 3, mas aí a coordenação do 108 deu para a gente mais meia hora. Eu acho que a gente vai ter também tempo de conversarmos ainda aqui. Então, são 15 para as 3. Então, eu penso que, como a gente tem, né, esses 4 convidados, né, Educa com Paixão, Escola Vila Verde, C-Learning e CCB, a gente poderia pensar em algo em torno de 15 minutos para cada um, e aí depois a gente teria os 15 minutos finais para ouvir vocês. E aí, só para a gente facilitar, né, eu pediria que vocês mandassem as perguntas, caso tenham,
via chat, porque aí eu vou anotando aqui, no final eu posso juntar perguntas, posso fazer de forma a contemplar o maior número possível de perguntas, tá certo? Então, vamos começar assim. Bom, né, como bons, né, anfitriões, que a gente sempre busca, né, a gente vai chamar os convidados. Então, Paulo, né, que eu só conheço de quadradinho, mas já sei que ele é um gigante por fora, quanto é um gigante por dentro. Paulo, você poderia falar um pouco sobre a iniciativa do C-Learning, apresentar o C-Learning para quem não conhece e a ideia de como ela pode ser inserida nesse processo de educação formal? Boa tarde e bem-vindo. Boa tarde, obrigado pelo convite, muito bom estar aqui com vocês. Não foi combinado que eu era o primeiro, eu estava esperando ainda poder me enganchar em alguma coisa aí, né? Mas vamos lá, né? Bom, eu acho que eu sou professor de História, né? Eu sou professor em Brasília, em uma unidade de internação de menores, né? E há algum tempo, né, nessa minha busca pessoal aí, pelo mundo interior aí, muito por culpa desse rapaz aqui, que está aí, o Cristiano, né, eu vim conhecendo algumas práticas, conheci o SEB, as práticas de meditação, e foi se abrindo aí um mundo, né, de possibilidades, né, treinamento do cultivo da compaixão, equilíbrio emocional, e também fiz cursos aí de comunicação não violenta. E como professor eu sempre ia pensando um pouco nisso, né? Como é que eu levo isso para a sala de aula, né? Principalmente num espaço, é um espaço masculino, né? São alunos de 12 a 18 anos, em média, né? Dentro de um contexto que a gente hoje em dia chama de socioeducação, mas a estrutura é uma estrutura prisional, né? A cultura dentro é uma cultura prisional. E como falar disso lá dentro, né? Como cultivar a compaixão, né? Dentro daquele espaço. E eu acho que muito que a gente passa enquanto professor e professoras às vezes essa falta da ferramenta, né? Do instrumento, do como, né? Eu acho que não falta boa vontade ao professor, à professora, não falta esse ímpeto de querer transformar, né? De querer levar o que há de melhor, mas ficava às vezes faltando ali como, né? E principalmente fazer isso de uma maneira mais estruturada, organizada, com uma metodologia clara, né? E aí um dia eu recebo um e-mail do Cristiano, que ele descobriu o C-Learning e falou, acho que isso é a sua cara, né? E por que era a minha cara? Eu acho que era exatamente por causa disso, porque o C-Learning, ele foi desenvolvido, ele já vem sendo desenvolvido há um bom tempo, né? Em 2018 ele começou a ser, então, foi lançado e começou, então, a formar professores, e ele é essa metodologia de cultivo da compaixão dentro da sala de aula, para crianças, né? O Cris é professor do CCT, e a Emory tem um programa muito parecido, que é o CBCT, e então o Dalai Lama fez esse pedido à Emory para que ela desenvolvesse, né, essa metodologia de educação socioemocional, trazendo esse âmbito da ética, né, de uma ética universal, né, e desse cultivo da compaixão. Então, durante alguns anos, a Emory foi desenvolvendo essa metodologia, criando um currículo, né, e aí eu acho que, na minha opinião, esse é o grande diferencial, né, desse programa, né, em termos mais práticos, falando enquanto professor. Ele tem um currículo, ele tem o como fazer, ele tem o passo a passo, né? E ele também tem uma preocupação que eu também acho muito interessante quando a gente fala em educação para felicidade, educação e compaixão, que é o professor, a professora, né? Como é que um professor que não é feliz pode ensinar para a felicidade, né? Eu às vezes fico me perguntando, né, o que é ensinar para a felicidade, porque eu olho para as crianças, elas são felizes, né? Elas são felizes. O que eu tenho a ensinar para as crianças, né?
porque elas são felizes. Eu acho que elas têm muito mais a me ensinar do que eu a ensinar a elas, né? Mas aí eu fui pensando um pouco isso, né? A gente nasce com essas habilidades aí, com a compaixão, como algo inato, mas se a gente não for treinando, né? Não for cultivando, a gente vai soterrando um pouco isso. Então, eu consegui fazer essa formação, né? Houve um workshop em São Paulo, seguido de uma formação durante um ano e meio, né? E eu fui testando isso em sala de aula, né? Na verdade, a minha grande escola foi testando isso em sala de aula e é muito potente esse programa. Eu lembro que a minha primeira tentativa, assim, eu fui preparando aquele material e o medo foi me tomando, assim, eu fiquei, como é que eu vou falar sobre sentimentos, emoções dentro de uma instituição quase prisional para adolescentes, homens que não querem mostrar suas fragilidades dentro daquele espaço, que tem suas regras próprias. E também, claro, a gente também tem um certo olhar assim meio cortado sobre o espaço prisional, né? E aí eu lembro que no final da primeira experiência, a gente tinha tem um passo a passo, todo muito bem montado, e era para apresentar um desenho e falar um pouco sobre ele, né? De um momento em que alguém foi gentil contigo. E o rapaz desenhou, e aí ele foi falar, e ele estava explicando que foi o dia que o irmão dele tinha sido assassinado, e já era o segundo irmão dele que já tinha sido assassinado, e que a irmã dele consolou ele, né? E ele não conseguiu se conter, começou a chorar bastante, e aquilo foi gerando um pouco um incômodo, assim, né? Você via que os outros meninos ficavam assim, e aí eu tomei coragem e perguntei para ele se eu podia dar um abraço nele, né? E ele falou que podia. Então, eu levantei, dei um abraço nele, e os alunos foram levantando, assim, um por um, foram levantando e foram dando um abraço nele, assim, né? E ele foi se acalmando, e eles sentaram. E a prática era para falar essa primeira prática era para falar de empatia e compaixão, né? E a gente tem aí teorias, né, que explicam, né, o que é uma, o que é outra, qual é a diferença de uma, qual é a diferença da outra. Mas esse é o Cilerni, ele não quer experts em conceitos, ele quer criar situações para que o insight surja. E aí eu acho que na hora eu pesquei e eu falei para eles, né? Esse incômodo de quando eles escutavam a história e viam o choro era empatia brotando, né? Entre eles. Mas quando eles levantaram e fizeram uma ação e foram lá fazer algo para aplacar aquela dor daquele aluno, era compaixão, né? Então, assim, nasceu dali da experiência esse conhecimento. E essa é a prática que o programa tenta trazer para que a gente possa cultivar isso em sala de aula. Porque senão corre o risco da compaixão ser mais um tópico do currículo da escola, né? Assim como, não sei, fórmula de Bhaskara, assim como descobrimento do Brasil, assim como átomos vão ser mais um conceito, né? Então, essa experiência prática é muito importante porque você trabalha isso junto ao aluno, mas você também trabalha isso contigo, né? O professor tem que estar praticando aquilo, né? Ele tem que ser um pouco exemplo daquilo. E aquilo que eu li aqui no site, mas eu acho que um dos meus primeiros encontros com o Lama, ele estava falando sobre educação e foi quando ele falou, né? O pai ensina pela frente e o filho aprende pelas costas, né? O pai fala, mas na verdade é o exemplo que educa, né? Então acho que se a gente quer uma educação transformadora, a gente tem que transformar os nossos professores e professoras, né? A gente tem que investir nos nossos professores e professoras. É impossível um professor triste, eu acho que é impossível um professor que não tem essas ferramentas para si, né? Ensinar alguém a ser feliz, né? Ensinar alguém a ter equilíbrio, né? Então, eu acho que é muito rico isso. Porque também, ao ensinar, o professor está praticando. Eu conversava isso com o Cristiano. Eu acho que eu, pelo menos, e muitos professores que eu conheço, eles
ensinam como, na verdade, como algo, como alguém que quer aprender aquilo que está ensinando em profundidade, né? Porque a gente descobre que a melhor forma de aprender é ensinar, né? Então tem uma coisa que parece muito altruísta, eu estou ensinando para os outros. Na verdade, eu estou usando, eu brinco, eu estou usando os outros para que eu possa aprender, né? Para que eu possa me desenvolver, para que eu possa praticar, para que eu transforme aquilo que eu ensino no meu campo de prática, né? E aí, dentro disso, a gente foi convidado aí pela Escola Vila Verde para levar um pouco dessa experiência, né? Para os professores. E aí, junto com o Cris, a gente foi trabalhando isso, ele pode falar também um pouquinho mais. Mas eu acho que outro ponto muito rico, assim, é como o currículo ele é muito aberto para criar, né? O Slurn, ele não entra para ser a forma de ensinar, né? Mas ele tem aquela coisa que o professor pega o currículo, né? Vai digerir um pouco ele, vai transformar, vai dar a sua cara nele. E a gente teve isso muito na Vila Verde, né, de professores que pegaram aquelas experiências que a gente fazia, levavam na sala, transformavam praticamente um currículo novo, assim, né? Eu acho que foi um solo muito fértil onde o Silane caiu indo na escola, porque as professoras e os professores de lá já tinham muito isso, né? Eles já têm essa base que é muito importante, tem essa criatividade também, tem essa experiência, e eles pegavam e adaptavam e jogavam para a sua realidade, e eu brincava que, quando eles me narravam, eu que saía copiando o currículo deles para fazer na minha sala de aula. E eu acho que isso também é muito rico, assim, né? Ele dá um norte, ele dá uma direção, mas ele dá um espaço de criação muito grande. E foi uma experiência fantástica, assim, foi um presente para mim, que eu pude aprender muito mais, né, sobre isso, e espero poder ter outras oportunidades também para a gente continuar levando isso para outros espaços e para Vila Verde, com certeza, mais ainda esse ano. Um pouquinho isso. Obrigado. Obrigado. Obrigado a você, Paulo, pelo relato, né? Desculpa te pôr na roubada de ser o primeiro, mas alguém tinha que ser o primeiro, né? Eu fiz assim, escolhi por ordem de tamanho. Ouvir você, né? É impossível a gente não se lembrar daquela frase da Cora Coralina, né? No seu poema Exaltação de Aninha, em que ela fala, né? Feliz aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina. Então, tá aí o exemplo, né? Esse poema de Cora Coralina, que é tão lindo, que essa Aninha que ela está exaltando é uma professora. E aí ela mostra claramente, né? Então, assim, você mostra o que é esse ser professor. Obrigado, viu, Paulo? Aí eu queria, então, aproveitar e chamar o Cristiano Ramalho, que é amigo nosso do SEB Brasília, amigo meu de vida, assim, e eu confundi no começo, eu falei em CCB, né, que eu acabei misturando tudo, né? O CEB com CCT virou CCTB, ora, né? Então, querido Cris, por favor, venha dar Obrigado, suas Fer. caras aqui. Um abraço. Obrigado. Obrigado, pessoal. Obrigado pelo convite. Falar um pouquinho dessa sopa de letrinhas, né? A gente costuma usar as siglas em inglês. E tem uma história engraçada, né? Que no SEB, em Brasília, tem o mesmo som da SEB, né? Que é a Companhia Energética de Brasília. Então, direto a gente tinha reclamação lá. Pô, caiu um raio, queimou minha televisão. E aí você tinha que explicar que não era na SEB que ele estava falando, que era no SEB. Então sempre tinha essas confusões, assim. Mas, pegando um pouco do gancho, né, do que o Paulo trouxe, a gente, antes de tudo, né, assim, é engraçado essa coisa da interdependência, né, porque
Paulo está dizendo que foi eu que levei ele para esse caminho, mas quem me levou, na verdade, foi ele, né? Porque eu gosto sempre de contar a minha história começando no Aikido, e quando eu cheguei, o Paulo já estava lá, já era faixa preta, então é um professor e um amigo que eu encontrei para a vida, assim. E foi o SEB que acabou né, assim, foi o Aikido que me levou para o SEB de alguma forma, e foi o SEB, foi o contato com pessoas maravilhosas no SEB, que me levou para esses programas educacionais todos, né, que foram desde acho que a década de 2000, talvez, vêm sendo criados do encontro, né, dessas tradições do Oriente, essas tradições de sabedoria do Oriente e da sabedoria do Ocidente, por que não, né? Então, em 2017, eu já estava no SEB há algum tempo, e acabei indo fazer a formação dessas duas formações, que era na sigla em inglês, né, CEB, que é o Cultivando Equilíbrio Emocional, e o CCT, na sigla em inglês, que é o Treinamento do Cultivo da Compaixão, que é um protocolo criado dentro da Universidade de Stanford, né? Eles criaram um centro de pesquisa e educação de compaixão e altruísmo. E esse centro acabou, dentro das pesquisas, eles acabaram convidando o Thupten Jinpa, que talvez alguns de vocês conheçam, né, como tradutor do Dalai Lama, tradutor para o inglês do Dalai Lama, já há mais de 35 anos. Jinpa é um ex-monge que tem um PhD em Cambridge ou Oxford, uma dessas universidades grandes. Mas o Jimpa foi convidado para montar esse programa, um programa de treinamento do cultivo da compaixão dentro da faculdade de Stanford, né? E a ideia era que se criasse um programa, na visão do Dalai Lama, um programa secular, né? Um programa que não tivesse como pré-requisito, por assim dizer, uma visão religiosa, né? Isso foi criado em 2012, a gente teve a primeira formação de professores, e eu fui fazer a formação em 2017, também uma formação de quase um ano. E aí, de lá para cá, venho aplicando um pouco isso, né? Então, fiquei muito feliz quando a Aloysio, que é o diretor, coordenador lá da escola, do Instituto Caminho do Meio, em Alto Paraíso, fez esse convite, né? E inicialmente para o Paulo Thiago, que como a gente só anda junto, né? Foi difícil ele ir sem me levar, então fiquei muito feliz de ter ido também. E o que a gente fez foi eu não conheço, apesar de ter sido eu que passei o material para o Paulo do C-Learning, eu não conheço nada, assim, deixei para ele. Mas eu acho que a nossa parceria lá foi muito frutífera, porque a gente acabou, de alguma forma, né, mesclando um pouco esses conhecimentos sobre mundo interno, né, equilíbrio emocional e compaixão como visão de mundo, não como, resgatando um pouco de Paulo Freire, né, não como instrumento de dominação, não como educação bancária, né, algo que os professores deveriam passar para os alunos, mas algo como uma ferramenta de transformação para os próprios professores. E obviamente, na relação deles com os alunos, eles acabarem transmitindo isso, né, para os alunos. A gente acabou começando, então, com o módulo de compaixão, que para nós é uma espécie de bússola, né? Então, a partir dessa visão da compaixão, os outros conteúdos, eles foram, de alguma forma, se desdobrando e sendo entregues aos professores, né? Eu acho que a compaixão tem uma grande vantagem de ser um marco referencial desse trabalho que a gente fez. Mais cedo o Lama estava falando, né, dessa educação, do fato da educação remeter à verdade, né, e da verdade ser, num certo sentido, contextual. Eu acho que a compaixão nos dá alguma flexibilidade, né, com relação
a forma como a gente vai apresentar esses conceitos e ajudar os alunos e os professores a pensar na realidade, né? A transformar a realidade a partir desses referenciais. Para falar um pouquinho, né, do CCT e do CEB, então eu gosto muito do fato deles serem programas educacionais, né? Eles não são programas terapêuticos, então eles têm já naturalmente uma interseção com a própria educação, né? Apesar de serem dois modelos americanos, eles têm um pouco essa cara americana, né? Assim, tudo é bem formatadinho, entregue em pacotinhos separados, assim, mas eles dão, eu acho, eles entregam, né, para quem se arrisca a fazer os cursos, enfim, entrar em contato com isso, eles entregam uma perspectiva de vida que é mais flexível, né? No desenvolvimento dessas habilidades que, como Paulo disse, elas são inatas, mas o próprio Thupten Jinpa vai dizer, né, que sem o treinamento dessas habilidades, elas tendem a ser responsivas, né? Eu acho que é essencialmente, talvez, a gente, no nosso modelo educacional, a gente acaba treinando os alunos de alguma forma para serem um pouco responsivos, né? E eu acho que quando a gente entrega né, quando a gente apresenta essa nova visão, a gente de alguma forma empodera os alunos a serem mais de alguma forma proativos, não só na construção do conhecimento, mas na construção, né, no reconhecimento da interdependência dessa teia de, de relações que a gente estabelece, que essa sim talvez seja o sentido da palavra educação, na forma como a gente gosta de perceber, né? Eu acho que é isso. Vou passar a palavra. Fê, obrigado. Obrigado, Paulo. Obrigado, pessoal. Valeu, Cris. Obrigado aí por você dividir aí com a gente inicialmente, né? Já tem gente aqui encantada com o programa e querendo, com certeza vai querer saber mais. Aí, agora eu queria chamar para a roda, né, a Liane Preuss, a diretora da Escola Vila Verde, nossa querida Liane, a minha Frau Preuss, né, para falar, né, Frau? Para falar de Escola Vila Verde, o que a gente faz e as novidades para o ano que vem, né? Tem muita coisa boa vindo aí. Então, Liane, todos os microfones são seus agora. Obrigada, Fernando, querido. Fernando, mais do que um mentor, é um amigo do coração e que compartilha um universo de beleza e encantamento, e que aqui onde a gente vive, a gente sente o sonho também que foi construído pelo Lama e por você. Então, a gente pisa com muito cuidado, porque a gente sabe que esse terreno aqui é cheio de sonhos maravilhosos, de uma educação transformadora, né? E eu fiquei pensando muito sobre o que a gente ia falar hoje, né? A gente fala tanto sobre educação, tantas coisas, o que diferencia, tantas teorias que fazem parte desse nosso processo. Mas eu lembrei de uma frase que acho que começa descrevendo bem a realidade de nós aqui. A gente precisa de uma aldeia para educar uma criança. Apresentando a Escola Vila Verde, a Escola Vila Verde ela é dentro de uma comunidade, né, do SEB aqui, Alto Paraíso de Goiás. Então, ela é uma comunidade rural, ela é uma escola rural, que tem no seu terreno 46 hectares, né, maravilhosos, que o muro que separa a gente são as escarpas do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros,
E dentro desse espaço onírico, maravilhoso, ecológico, a gente tem desenvolvido diversas práticas educacionais e pedagógicas que tentam fazer essa união entre as três pontes que a gente sente que é o nosso trabalho, né? Que é o meio ambiente, que é o mundo interno, né? Que tem essa prática desse desenvolvimento do mundo interno, e a educação para a felicidade. Então, quando a gente ouve o Paulo falando, o Cris, foi uma experiência muito significativa para nós esse ano aqui, nesse processo todo pós-pandemia, né? Nesse período de pandemia ainda, na verdade, onde a gente teve uma retomada progressiva do ensino presencial, após 1 ano e meio de ensino virtual, a gente trabalhar com essas habilidades de um mundo emocional, do desenvolvimento das habilidades das crianças e dos educadores da escola, para que a gente consiga ter uma convivência harmônica, né? Feita com empatia, com compaixão, com acolhimento, com beleza. E dentro da Vila Verde a gente vai construindo esse espaço, né, de aprendizagem. Ela é uma escola diferenciada por essas características ambientais, por essas características também filosóficas, religiosas, pela própria cultura aqui da Chapada dos Veadeiros, que faz com que a nossa escola tenha algumas características bem especiais. Uma delas é o processo de organização da escola também, que não segue uma grade curricular, né? Quando a gente fala grade curricular, eu já penso, né, numa grade, numa prisão que nos aprisiona no conhecimento. Então, o Vila Verde não tem grade, é uma escola que constrói o processo de aprendizagem a partir do entendimento, né, o entendimento de que cada criança possui dentro de si a capacidade de aprender, de conviver, de se descobrir, de desabrochar e de brilhar. Então, a partir disso, a gente organiza a escola não de um método convencional, né, seriado de uma maneira organizacional, como é o ensino tradicional convencional brasileiro, mas nós trabalhamos com ciclos bisseriados, né, a partir do 2º ano. Então, a gente tem um processo de organização da escola que ele é diferenciado, onde a gente busca entender esse processo de desenvolvimento da criança e do adolescente dentro do ritmo dele, não do ritmo do relógio imposto, né, mas pelo processo de maturação e desenvolvimento das suas habilidades. Dentro do currículo da escola, né, desse espaço de aprendizagem, a gente se organiza a partir de uma metodologia de projetos, né, que a gente percebe, e quem conhece, né, o campo educacional, né, tem muitas referências no mundo, né, que aportam esse entendimento aonde a criança, né, o educando, ele constrói o seu processo de aprendizagem com autonomia, não a partir de um modelo imposto de avaliação, né, onde nos nossos modelos tradicionais de avaliação a régua é o conhecimento do professor, e ele determina até onde o aluno consegue chegar, até onde o estudante consegue chegar, porque ele já tem um gabarito pronto do que é necessário, até onde ele tem que ir no seu processo de conhecimento. Na Escola Vila Verde, a gente tem esse entendimento de que as crianças, os adolescentes, eles vão construindo o seu processo de aprendizagem, né? Eles vão sentindo, vão se encantando, se apaixonando, e que conhecer e aprender é um processo gostoso, é um processo divertido, é um processo amoroso, né? É um processo de descoberta de si, do outro, do mundo. E a partir disso a gente vai interligando as práticas da escola com o desenvolvimento desse mundo interno, né? Então, a gente tem diversas atividades, diversas práticas dentro da nossa proposta de educação que contemplam esse entendimento da vivência na natureza, né? E esse ano a gente começou com um processo muito incrível na escola, que é com o professor Henrique, né? Que é o processo de aprendizagem com a natureza, e que nesse nosso terreno de 46 hectares, à beira do Parque Nacional, onde a gente tem um riozinho maravilhoso, uma nascente de água, onde a gente tem o ninho das araras, onde a gente tem as corujas, que nos recebem todos os dias, as crianças e adolescentes vão
vivenciando no cerrado, conhecendo as plantas, conhecendo os animais, plantando, fazendo canteiro, plantando árvores nativas, vivendo o ambiente escolar, o ambiente natural e escolar, né? Entendendo que o desenvolvimento também da saúde da criança está ligado com o desenvolvimento dessa biota interior, do contato com a terra, com a natureza, com o pôr a mão na massa, né? Penso sempre muito no Satish, quando ele fala sobre aprender com as mãos dos ofícios, né? Então, a gente tem muito no Vila Verde esse contato com o que é manual, com o que é feito, com aquilo que se traduz como resultado do meu processo também de aprendizagem. Então, a gente tem a cerâmica, que trabalha com esse desenvolvimento dessas habilidades manuais, o contato com a argila, que fortalece o sistema imunológico, que dá forma, que cria, que depois queima no fogo, que muda de cor. Nós temos também as aprendizagens de alimentação natural na nossa cozinha, né? A nossa escola ela é ovo-lacto-vegetariana, então, seguidamente, a gente tem práticas de culinária natural, onde as crianças aprendem também formas de alimentação. Então, a gente vai sentindo que essa aprendizagem ela é feita não só a partir de um viés racional, mas ele também é feito a partir de um viés emocional e que ele também se contempla nesse fazer. Eu acho que o Vila Verde, assim, quando eu penso, é uma escola muito simples e, ao mesmo tempo, muito rica, né? E ela é muito rica nos sonhos e na energia que são colocadas nas práticas dentro da escola, né? É uma escola, agora vendo a Fabiola falar aqui, é a escola dos sonhos. Quando a gente chega lá, o sentimento que a gente tem, assim, que é a escola dos sonhos, né? Eu tenho uma filha que estuda na escola, tem 8 anos, a Bia, e ela ficou muito chateada porque a gente entrou de férias agora, e ela diz assim, como a gente já vai entrar de férias se é a melhor escola do mundo, né? Que é a escola dos sonhos dela. Então, é esse sentimento, né, da criança na felicidade, porque a gente aprende com o coração, né? A gente aprende com esse sentimento que brota, com essa mãozinha que constrói, que aprende a olhar o coleguinha e ser empático, né? Lembrando do Paulo, eu até me emociono aqui, porque tem coisas que acontecem na escola que tocam muito profundamente o coração da gente, né? Que a professora foi aplicar o C-Learning, né? Acho que o Paulo vai lembrar, e teve um ataque de gentileza na sala de aula. Aí todo mundo queria ser gentil. Então, assim, ninguém podia nem levantar da cadeira para fazer qualquer coisa que vinha alguém correndo para poder pegar a coisa para a pessoa e entregar na mão, né? Então, o desdobramento sobre isso foi o quê? Eles terem que primeiro aprender a perguntar, você quer a minha ajuda? Né? Então, a gente já tem um outro desdobramento desse processo educacional, quando a criança passa também a ouvir o outro, né? A construir essa ponte entre esse meu mundo e esse mundo do outro. Então, o C-Learning, ele também trouxe para nós esse tipo de prática e esse tipo de situação onde a gente passa a ter que reconhecer o outro, né? E principalmente nessa retomada do ensino presencial, eu acho que nós tivemos 2 grandes diferenciais na Escola Vila Verde e que foram, assim, para mim, o ponto alto, assim, e que se desdobra para o próximo ano, né? Uma é a chegada do C-Learning, a gente colocar isso como uma pauta mesmo de formação de educadores, né? De darmos ferramentas para os educadores também, para o seu desenvolvimento, para esse processo reflexivo ser construído em conjunto pela equipe, né? De ser um processo vivenciado por todo mundo. Eu acho que isso é um ponto muito significativo assim, do Instituto, do Aloísio, do Fernando, a gente está sempre buscando ferramentas para que a gente possa melhorar, que a gente possa desenvolver um trabalho mais coerente, né, e que abarque essas múltiplas dimensões do processo de educação. Uma outra coisa que foi fundamental foi a gente fazer essa retomada das atividades, com muitas atividades ao ar livre, e isso é um diferencial na escola hoje, quando a gente pensa assim. Lembrando, né, eu já tive uma vivência de educadora, já passei por N situações de trabalho. A diferença da gente ter um espaço ao ar livre,
né? Um espaço onde a gente pode sentir, onde a gente pode experimentar, e aonde o processo de educação ele acontece junto com a natureza, né? Então, a gente aprende no ritmo da natureza também, a gente aprendeu com a seca, a gente aprendeu com o fogo que chegou na porta da escola, a gente aprendeu com a chuva também, que nos últimos 2 meses tem sido bem intensas por aqui, e a gente foi aprendendo nisso tudo, porque a educação ela não se dá alheia do mundo e alheia da minha relação com o outro, mas ela acontece nessa interface amorosa. Então, a Vila Verde, nesse processo de atividades, né, nesses 6 meses de atividades presenciais, né, porque existe uma escola que já tem uma longa tradição aqui, né, que é a Vila Verde, que o Fernando foi diretor maravilhoso, né, tivemos outros diretores maravilhosos também, e a gente teve o desafio esse ano de fazer essa retomada, né, nesse processo pandêmico, e com todas as inseguranças, com todos os medos, né? E o C-Learning, eu acho que ele foi muito, muito assertivo, né, ao trabalhar essa questão dos traumas internos, que todos nós ficamos nesse processo de isolamento social, e de aprendermos a olharmos uns para os outros, olharmos uns nos olhos dos outros, né? Trabalharmos a empatia, o Cris, nossa, assim, tantos insights sobre a nossa prática, sobre como sairmos só de um campo teórico, empático, e irmos para um campo mesmo compassivo, de práticas compassivas. E a Vila Verde tem feito esse processo de retomada com essas atividades, né? Trazendo um olhar sensível sobre o mundo interno das crianças e dos educadores, e trazendo sempre esse olhar de que a educação ela não é para que a gente tenha um currículo recheado de notas, mas sim que ela seja um processo de felicidade, né? Gente feliz faz um mundo mais feliz, e a gente pode ir construindo a partir dessas sementes um futuro mais bonito. Então, acho que é isso, Fernando. Agradecer muito a oportunidade, né? Foi sempre muito bom falar sobre a Vila Verde, a gente é muito apaixonado pela escola. Agradecer a todo mundo, ao Paulo, ao Cris, muitas aprendizagens nesse ano, muita felicidade mesmo. E convidar a Fabíola, que pelo visto gostou, para vir conhecer a escola aqui. É um espaço encantador. Então, quem quiser conhecer, procure Escola Vila Verde nas redes sociais, no Instagram. A gente tem um apoio de uma mãe, Ana Paula, que faz todo esse processo de mídia. E isso acho que foi um ponto que eu esqueci de destacar, é que quando a gente fala que é preciso uma aldeia para educar uma criança, na Escola Vila Verde a gente tem a participação muito ativa do SEB, do Instituto Caminho do Meio, sempre nesse processo de parceria, de afetividade e de troca, né, que faz com que a escola tenha essa presença dessa comunidade olhando para as crianças, né? Mais do que os seus pais, mais do que os educadores, a gente tem uma base muito importante de apoio que vem da comunidade, né, que vem do SEB aqui, Alto Paraíso, que nos dá esse apoio para que a escola consiga florescer. E os pais têm essa participação ativa dentro da escola, é um desafio agora desse processo todo, essa retomada dessa participação, dessa organização social, de novo, que a pandemia fragilizou muitos laços, e esse ano também é um ano agora de trabalhar muito próximo às famílias para que esses vínculos se fortaleçam cada vez mais e o processo de educação seja feito colaborativamente entre a escola, a família e a sociedade. Obrigada. Obrigado, Liane. Obrigado, Liane. Né? Eu estava ouvindo você falar e as memórias vêm, né? 4 anos, muita coisa aconteceu na Vila Verde enquanto eu estava aí. E aí você falando desse negócio da aldeia, era uma coisa muito comum a gente pegar os muito pequeninos, o pessoal da educação infantil, do primeiro ano, e sair passeando pela aldeia. Aí, num desses passeios, a gente passou em frente a uma casa que a pessoa estava mexendo no jardim, assim, plantando flores, plantando coisinhas no jardim. Aí uma
uma das crianças vira e fala assim, eu não vou passear, não, eu vou ajudar. Chegou assim na cara dela, aquela coisa de criança pequena, né, que enfia a cara assim na cara do outro, né? Oi, posso te ajudar? Né? Aí ela falou, não, mas você está aí, né, com o teu pessoal, vocês estão caminhando pela aldeia e tal. Aí ele vira para a professora assim, olha, eu não vou passear, não, vou ficar aqui ajudando a minha amiga, né? Aí a professora falou, vai te atrapalhar, né? Não, é um prazer. Aí a professora foi, deixou lá, ela cuidou da criança, que não era moradora da aldeia, era uma criança da cidade, né? E aí, depois, na volta, passou, aí ele reintegrou a sala e foi para a sala, né? E aí ele foi relatar para os amigos o que ele plantou, o que foi que aconteceu e tal. Então, eu acho que essa experiência, essa possibilidade de a gente ter uma escola dentro de uma aldeia, ou ter uma aldeia dentro da escola, depende muito do ponto de vista, é muito rica para todo mundo. Para os moradores, é muito rico para as crianças têm essa sensação de confiança. O estranho não é ameaçador, né? Eles têm, naqueles que eles não conhecem, também alguém que está ali cuidando deles, né? Que pode cuidar deles. Então, isso é muito, muito lindo, assim. Pois é, né? Às vezes a gente fica assim meio abobado. Estou com a minha camiseta da Vila Verde, se vocês não viram, estou aqui de uniforme, uniformizado, com a minha camiseta Vila Verde, desde manhã, né? E é isso. E agora, encerrando essa primeira parte, né? Eu queria chamar a Viviane Sobral, né? Assim, para todo mundo, Viviane Sobral, para mim é Vivi, né? Ó, Paulo, fala com a diretora, Paulo. A diretora que de escola é essa? O Paulo estava pedindo uma camiseta. Mas aí, Vivi, vem para a roda contar para a gente como é que é esse negócio de Educa com Paixão. Obrigado, Olá, querida, pela eu presença. que agradeço a todos pelos relatos inspiradores, ao Fernando e ao Luísio pelo convite, né, ao Lama por criar esse momento, né, a Sanga por criar esse momento, isso nos inspira a seguir adiante nos nossos caminhos e com os nossos projetos. Eu estou aqui para falar um pouco sobre o Educa com Paixão. Bom, vamos lá. O Educa com Paixão é uma iniciativa que ela começou a ser construída pela Cristiane Rossetto, que é lá do Rio, a Verena, Ana Verena Paim, a Carol Sena, o Fernando Leão e eu, no caso, né? E a gente se encontra, mas esse caminho de encontro entre essas pessoas levou um tempo para ser trilhado, né? A gente já estava nesse caminho do budismo e do SEB, cada um em um lugar específico do país, mas durante essa pandemia a gente se encontra mais efetivamente e começa a compartilhar os nossos sofrimentos e compartilhar também esse desejo profundo de sair do nosso sofrimento, e a gente encontra isso nessas conexões que surgem no CEP, e a partir disso a gente quer que isso se expanda, né? Se expanda para não budistas, essa linhagem de sabedoria ela possa estar no mundo, caminhando no mundo e atingindo cada vez mais pessoas, né? Eu achei muito tocante quando a Ariane falou que uma criança precisa de uma aldeia inteira, né? E eu acho que o educador também precisa da aldeia, né? A gente precisa muito da aldeia, da comunidade. E o Educa com Paixão nasce para oferecer isso para os educadores, né? Oferecer esse senso de comunidade, de rede compassiva, de partilha, né? A gente se conecta muitas vezes a partir do sofrimento, mas é muito mais assim, dentro desse caminho de superar o sofrimento, dentro do caminho de ajudar os seres, né? Fazer com que os nossos alunos e alunas consigam caminhar em meio ao mundo de uma forma melhor, mais benéfica, fazer com que nós mesmos também assim caminhem em meio ao mundo dessa maneira, né? Então a gente foi abraçado pelo Instituto Caminho do Meio Alto Paraíso e a gente foi se estruturando com a ajuda das pessoas do Instituto, do Aloísio, da Rosiane Falcão, que deu uma ajuda muito importante no sentido de formatar o projeto, usando ferramentas de design thinking.
que é um método que está muito orientado à escuta do usuário, à escuta da pessoa que vai ser beneficiada pelo projeto. Então, a gente foi se formatando nisso, né, com a intenção de oferecer, o Fernando usa uma metáfora que eu gosto muito, que é a rede do equilibrista, né, de oferecer essa rede que ampara, que sustenta, que traz acolhimento, né, para que as pessoas possam seguir o seu caminho, né. Então, a gente se conecta a partir disso e a gente está orientado, nossa ação no mundo é muito orientada pelas 5 sabedorias, pelas 5 inteligências relacionais, pelo reconhecimento do mundo interno, e pelo desejo genuíno de alcançar a felicidade e desejar que todos os seres também alcancem a felicidade. Então, a gente nasce no mundo no dia do aniversário do Dalai Lama, né? Que é no dia 6 de junho, no caso, 6 de julho, a gente nasce no mundo a partir desse dia, mas já funcionava ali um corpo embrionário. Eu acho que eu fui uma das primeiras beneficiárias do Educa, sim. E nesse nascimento, a gente começou a se estruturar nas redes sociais e, sobretudo, no Instagram, a encontrar pessoas que tinham as mesmas motivações, os mesmos anseios que a gente, e a gente começou a estruturar oferecimentos pensando nessas pessoas. Então, a gente promoveu alguns encontros, a gente promoveu lives, a gente promoveu rodas de conversa, e tudo isso é estruturado pensando na comunidade, a partir de pessoas que participam dessa comunidade também. Então, por exemplo, na live, a gente pode chamar o Paulo, o Cristiano, a Ariane, por exemplo, e a partir desse contato inicial, as pessoas que participam da comunidade vão conhecê-los, e a gente vai caminhando e passa a ter um sentimento de confiança mesmo, né? E a depender do que surja, da demanda das pessoas, a gente passa a estruturar encontros, ciclos, rodas de conversa, né? E assim a gente vai caminhando. A gente aspira, né, expandir, criar outros meios de diálogo e de troca com as pessoas, a gente aspira também ter oferecimentos mais frequentes e ter também uma atuação com viés social, assim. Já tem, né, mas expandir isso é uma aspiração nossa, né? E a partir do ano que vem a gente também estuda como promover práticas mais contínuas para apoiar os educadores, para ajudá-los no cultivo, enfim, de suas qualidades natas, como a compaixão. O que a experiência no Educa me mobiliza, assim, talvez uma postura de observação participante, né? O que eu vejo a partir da operação do Educa em Meio ao Mundo é que, assim, na comunidade ou na rede compassiva, né? Comunidade, eu acho que as culturas tradicionais usam mais esse termo, rede compassiva é um termo adotado pelo Lama Santen, né? Na comunidade, a gente não se sente sozinho, né? Agarrado no sofrimento. A gente encontra um lugar de espaço, né? E nesse espaço a gente percebe que o sofrimento, ele não é só nosso, né? Ele é um aspecto da vida, da condição humana, que está ali sendo partilhado. Então, a gente aprende muito com a experiência do outro, a gente aprende muito com o sofrimento do outro, a gente aprende compartilhando a nossa experiência também, e, às vezes, a gente precisa também de uma certa orientação, né? Sabe aquela história do Avalokitesvara, né? Que o Amitabha dá um tapa na cabeça dele, divide, e o rosto dele se multiplica em várias faces, né? Que olham o sofrimento. Então, eu uso isso como metáfora, assim, como eu me sinto, às vezes, também quando eu converso com o Fernando, quando eu converso com a Carol. Tem essa capacidade de expandir o olhar, de dar um nascimento positivo para as pessoas, enfim. Então, a gente sente a compaixão, a gente se repotencializa, a gente se reencanta a partir do relato do outro, a gente se reencanta a partir de uma orientação, de um nascimento positivo que alguém da própria comunidade nos dá, ou que o Fernando e a Carol, enfim, nos possibilita. E isso diminui bastante essa sensação de estar sozinho, de estar separado, diminui bastante essa sensação de desamparo que esse contexto de crise social
nos remete, nos atinge, né? A gente passa a perceber a interdependência operando a partir desses vínculos positivos, desses vínculos compassivos. Em resumo, é isso, né? Então, a gente, falando um pouco dos oferecimentos na prática, o que a gente tem feito nesse último semestre de 2021, né? A gente fez um encontro com o Fernando, né, chamado Educar com Compaixão, foi um encontro que teve 111 inscritos. A gente fez também um encontro com a Carol, chamado Educar para as Primaveras, que foi um encontro com 78 inscritos. Teve momentos de ciclo, né? A gente fez uma educação em roda, e era mais um clima de conversa com os educadores. Teve 18 inscritos. Teve também as lives com algumas pessoas que estão ali participando da comunidade também. A gente fez a live Freireando em Prosa, em homenagem ao Paulo Freire, com a Maria Amélia Cupertino. A gente fez a live Entre Nessa Roda, com a Amanda Sena, que é uma pessoa bastante conhecida nesse contexto do SEB, né? É uma educadora brincante. A gente também fez a live Debaixo do Pé, com a poeta e educadora Fernanda Poleto. A gente fez também a live Cuidado Emocional, com o educador e estudante de psicologia Diego Geno. E tá tudo na nossa página no Instagram. A página se chama, por enquanto está com o nome @educação e budismo. É uma página que atualmente tem 1.300 seguidores. E a gente vai conectando com as pessoas, usando as redes sociais de uma forma positiva e benéfica, para promover esses encontros, para promover a compaixão, para trazer o acolhimento, para trazer essa noção de comunidade, né, a qual a gente foi um pouco apartada, a gente se encontra apartado pela vida na cidade, enfim, pela vida na modernidade e tudo isso. Então, a gente restitui as pessoas desse amparo, desse acolhimento. E agora, a Ana Verena Paim, que também faz parte, está aqui. Eu queria convidá-la para falar um pouco sobre o Educa, se ela puder. Eu me sinto tão contemplada pelo que você falou aí, mas só para não deixar no ar, né, essa convocação de Vivi, que é uma querida, o que eu posso falar sobre o Educa Compaixão é que foi um terreno fértil que eu encontrei durante essa pandemia para colocar alguns sonhos e aspirações. Eu que sou da educação, também sou professora de história, os professores de história que estão dominando. E aí foi um terreno fértil que eu encontrei para colocar essas minhas aspirações de expandir coisas que eu encontrei dentro do budismo como caminho de possibilidades para educar, e vejo no Educa algo que identifico também quando escuto Paulo falando, que não dá para a gente educar crianças felizes se não somos professores felizes. Então, um pouco do que é a minha percepção e a fé que eu deposito no Educa enquanto proposta de comunidade da qual eu estou fazendo parte, é justamente essa, de encontrar caminhos que, de alguma forma, me ajudem a fazer os meus próprios atravessamentos difíceis. E aí, quando a gente aprende, a gente faz os nossos próprios atravessamentos, a gente se sente... É meio que a gente aprende um certo caminho, e quem vai aparecendo nessa conexão conosco, a gente já começa a ter alguns, que a gente chama aqui no budismo, né, de meios hábeis, para dar as mãos e ajudar nessa travessia. É isso. Obrigada pelo espaço. E só salientar um pouco que a gente está falando em educadores, mas o Educa está aberto a todos que queiram participar, né? Não só os educadores, mas compreendendo esse processo dinâmico da vida como um processo educativo, né? Todos são educadores, né? A gente sempre está ensinando alguma coisa, aprendendo nas relações e com a vida. Mas o Educa hoje tem muitos professores do ensino fundamental, do ensino básico, professores do ensino superior também, assim, participando, muitos pais também. E é isso, gente. Muito obrigada.
Obrigado, viu, Vivi? Bom te ouvir. Verena, bom te ver, te ouvir também. Essa ideia, né, que foi falado, né, de que é necessário toda uma aldeia para educar uma criança, transforma toda a aldeia em educadora, né? Então, o Educa com Paixão é para educadores, não para professores, né? É para educadores. Pais são educadores, tios são educadores, padrinhos são educadores, professores também, também são educadores, né? Então, o Educa ele é uma comunidade aberta para todo mundo que se sente corresponsável nesse processo de educação, né? Aí eu fico pensando nessa riqueza que é esses vários momentos, né, educacionais que foram aqui propostos dentro desse nosso encontro, desde uma escola, né, uma escola, com sala de aula, com professor, com diário de classe, com tudo isso, né, as atividades, né, mais amplas, atividades no mundo, né, como o C-Learning, como o CCT, CCB, né, o Educa, tudo isso. É maravilhoso a gente ter essa oportunidade de estarmos falando, ainda nesse 108, em educação de uma forma bem ampla, de uma forma em que a gente tenha essa possibilidade de inserção na educação de uma forma ampla, não necessariamente escolar, né? E ver as pessoas, né? Eu fico olhando aqui, né? O meu zoom aqui fica passando o rosto de vocês, né? Agora mesmo eu estou vendo a querida Tina, nossa, né? Nossa frequentadora das mais assíduas do Educa, né? Uma professora do ensino superior, né? Eu gosto muito de brincar com ela, esse negócio de superior e inferior, né? Mas tê-la por aqui é sempre muito bom. Bem-vinda, Tina. Obrigado, viu? Eu queria... É interessante, né, que a gente não teve... a gente teve muita gente encantada, né? E as perguntas pontuais, o grupo mesmo acabou respondendo, mas eu queria... A gente tem aqui 20 minutos. Vamos usar os nossos 20 minutos até o fim, assim. De modo... caso alguém tenha algo que falar para algum dos, né, das 4 iniciativas, das 5 pessoas, a Ana Verena também está por aqui, né, para a gente poder continuar e integrar isso e a gente poder pular a etapa de mais tarde, né, que começa às 16 horas no... Fernando, você fechou o microfone. Fechei o microfone. Qual foi a última coisa que você ouviu que eu falei? Do boa noite para cá. Acho que foi algo sobre os 20 minutos. Sim. Então, assim, a gente ganhou, né, esse tempo, então vamos aproveitar esses 20 minutos para fazer perguntas. Olha lá, a Gabriela, de São Paulo, já está com a mãozinha levantada. Eu já passo imediatamente a mão para... A mão não, a fala para a Gabriela, para que ela possa falar. Bem-vinda, Gabriela. Olá, boa noite. Boa noite, ou eu que boa noite, bom dia, boa tarde. Entrou um negócio aqui. Na verdade, eu queria perguntar, né? Perguntar e ter ideias, que eu sou agora praticante do budismo e a necessidade de trazer isso para a vida da gente, né? Eu sou professora da escola estadual aqui em São Paulo. Aí eu vejo vocês contando essas coisas lindas e maravilhosas, eu fico feliz, assim, mas é tão diferente, né, da realidade aqui, assim, né, e eu fico pensando, por exemplo, eu não consigo mais, eu sou professora de ciências e biologia, eu não consigo mais dar aula de ciências e biologia, porque eu penso que é encarcerar a criança, né, então agora, por exemplo, o Estado tem uma coisa que a gente
propõem as aulas, né? Que são as eletivas. Então, eu dou aula de comunicação não violenta, né? E é muito interessante. Eu queria agora propor que eu, de novo, me cadastrei, de novo, dar aula dessas eletivas, que é a única coisa que eu consigo fazer que não é tão impositivo quanto aquela aula, nota, né? E aí eu queria, por exemplo, como eu queria criar essas eletivas, é o professor que propõe, né? Então, eu queria muito trabalhar com essa questão da felicidade. Eu tenho um livro do Dalai Lama, que é Além da Religião, que eu queria trabalhar isso com eles, né? São crianças, né? Eu dou de sexto a segundo colegial. Então, são crianças, assim, jovens, muito vulneráveis, muito tristes, né? Assim, por exemplo, uma coisa que eu fiquei triste nesse retorno da pandemia é que eles voltaram entristecidos, assim, de dar coisas para eles desenharem. Professor, acabou a nossa criatividade, não existe mais criatividade, sabe? Assim, crianças com essa fala triste, né? E como acolher, né? E os professores também, né? E isso é tão legal ouvir esse apoio, e eu vou com certeza buscar esse Educa Compaixão, que eu preciso, esses professores precisam de apoio, porque na sala de aula é um atrito muito forte, né? No chão de São Paulo, escola estadual, grade, tudo fechado mesmo, e sinal, e nota, aquelas coisas. Mas eu não sei se por mérito ou karma eu estou nesse meio, então acho que é mais karma, mas eu tento, sei lá, fazer alguma coisinha, né, por eles, e queria ouvir o que eu poderia trabalhar no meu ambiente de forma melhor. É só aparecer um negócio aqui. Alguém se habilita? Se Paulo eu puder levantou dar a uma mão. dica. Paulo, Eu ia sugerir o Paulo. A minha dica ia ser: olha o Paulo aí! Gabriela, eu partilhei durante muito tempo, né, dessa angústia, né? E foi interessante que eu fui encontrar liberdade dentro de uma unidade de internação, né? Porque foi uma unidade que tem uma proposta pedagógica aberta, né? E aqui a gente também tem, aqui em Brasília, né, na escola, mesmo dentro da grade, você tem essas possibilidades de você ter uma outra matéria, né? Criar um outro espaço. Um dos pedidos do Dalai Lama para a criação desse learning fosse que ele tivesse aberto e à disposição. Então, assim, eu fiz um curso mais longo, mas o meu primeiro contato, né, assim que o Cristiano me passou, eu entrei, você tem um curso online que você faz rapidamente, e depois que você termina, você baixa o currículo. Então, eu fiz esse curso, baixei o currículo, botei debaixo do braço, juntei um bocado de coragem e fui para a sala. Assim, então, depois que eu fui descobrir que casou, né, que eu comecei a ir atrás de uma pessoa que era responsável em Brasília, e ele me encontrou e falou: não, vai ter um curso em São Paulo, quer ir? Eu falei: quero, e fui. Mas você tem essa possibilidade. E o interessante, assim, como ele é um currículo, é claro que você pode criar, você tem toda a sua... Mas ele tem o passo a passo, o Cris colocou o link aí, ele tem um passo a passo. Então, assim, aula por aula, e os americanos, eu acho que tem um pouco esse mérito, né? Aquela coisa bem descritiva, assim, passo a passo. Se você não se sente seguro, né? No primeiro dia eu não estava muito seguro, eu fui fazendo passo a passo ali direitinho, que eles falavam, eles têm o tempo certo de quanto vai durar cada coisa. Mas foi a única vez que eu fiz assim. Depois você vai, né? Você vai desvirtuando e reconstruindo, né? O coisa. E o resultado foi fantástico, assim. Então, talvez fosse uma dica, né? Você entra lá, faz o curso, baixa esse currículo, tem a versão em português, tem em espanhol, tem em inglês, e ele é muito poderoso. Então, assim, para os alunos que você está falando aí que estão tristinhos, assim, ele é muito poderoso. A primeira prática dele, assim, ele abre, assim. E aí eu te digo porque eu fiz isso, acho que num dos terrenos mais complicados para se falar sobre emoção, né? Pelo próprio ambiente, pelo próprio contexto, pelas próprias regras internas dos alunos, né, de cobrança, e principalmente por aquele medo que o aluno tem numa unidade de internação de se mostrar frágil, né, assim. E ele saiu abrindo, e toda vez que eu repeti em todas as salas a mesma coisa, assim, tive
Essa impressão, foi aí que eu me apaixonei. Então, essa é a minha dica para você. E aí eu estou à disposição também, se precisar, a gente pode trocar um contato por aqui, e aí se precisar de uma ajuda, uma coisa, pode me mandar um zap e eu te respondo. Eu vou deixar meu e-mail aqui para você. Qualquer coisa, você me manda um e-mailzinho. Pronto, Gabriela, tá vendo? É o famoso quem não chora não mama, mulher. Tem que aparecer, tem que falar. Obrigado, viu, Paulo? Rosana, você está com a mãozinha levantada. Por favor, Rosana Lágua, de São Paulo. Eu sou Rosana Lágua de São Paulo. Eu sou formada em física, trabalhei em pesquisa na USP na área de astrofísica, mas sempre dei aula de ciências no fundamental e principalmente de física no ensino médio. E eu sempre tive essa crise da Gabriela, né, de não ter os alunos trancados. E como o Paulo Freire fala, né, a educação tem que ter significado, então a gente tem que contemplar essa realidade do aluno que é da cidade grande, né, dessa aldeia que é São Paulo, e sempre dei aula em escola particular, alunos de classe média. Então, isso não impede que a gente leve esses conceitos de compaixão e que o aluno não fique restrito. Por exemplo, você pode plantar um feijãozinho e fazer os alunos fazerem uma observação desse processo e discutirem isso. Então, eu sempre lutei porque as escolas não deixam você fazer isso, principalmente, né? Porque as escolas são muito formatadoras, especialmente nesse nível social. Criam os filhos para serem gerentes bem-sucedidos e ricos, né? Então, na última escola onde eu dei aula, no Colégio Santa Maria, que é próximo a Interlagos, que é um sítio de 4 alqueiros. Então, eu levava os alunos para a rua, para a quadra, pendurava o aluno na árvore para estudar pêndulo, fazia eles fotografarem o esguicho da água do bebedor para colocar ali a equação da parábola e estudar lançamento oblíquo. Então, qual é o meu relato, né? Para trazer esperança de que a gente consegue aplicar esses conceitos, inclusive a questão da compaixão com os alunos que tinham mais dificuldade. Eu tinha um aluno que faltava muito, fui descobrir que a mãe era drogada e que ele não tinha condição, não tinha caderno, às vezes faltava porque tinha que ficar cuidando da mãe, isso foi discutido na classe, e foi um abraço coletivo. Então, assim, mesmo que a gente não tenha uma situação ideal de estar numa fazenda, numa comunidade, a gente consegue. Eu estou trazendo essa esperança, e esse o meu relato é para isso, né? Para mesmo numa situação de formatação de currículo, de um lugar como São Paulo, uma experiência que eu tive com crianças em situação de violência nas SAICAS, aqui em São Paulo, né? A gente consegue. A gente tem que ter essa esperança e a gente tem que acreditar que a gente consegue colocar esses preceitos mesmo nessas condições. Obrigado, viu, Rosana? Nossa, que relato poderoso, assim. Muito obrigado, muito obrigado. Obrigada eu de participar desse evento que eu estou adorando. Relato para além da teoria, né? Acho isso muito bacana, muito bacana. Cris, você também está de mãozinha erguida, por favor. Eu vou chover um pouco no molhado também. Eu acho que talvez uma das coisas que eu aprendi nesse processo de dar, né, de ser professor do CCT é que a gente tem lá o programa de 8 semanas e eu sinto que eu mesmo, às vezes, fico paralisado, economizando a minha compaixão, porque eu quero fazer alguma coisa muito grandiosa, né? E quão é poderoso a gente colocar isso, né, distribuir isso ao longo do tempo, né, com pessoas que a gente não gosta, principalmente, né? Então,
treinar um pouco esse aspecto da equanimidade, acho que é um aspecto importante, né? E aí, voltando na questão da Gabriela, então, eu estava comentando um pouco da minha história no chat, né? Eu comecei estudando biologia, depois eu fui para física, me formei em história, estudei um pouco de arquitetura, estudei matemática, e hoje eu sou funcionário público em Brasília, quer dizer, sou assessor, né? Não sou concursado. E às vezes eu me sinto um pouco nesse lugar, nossa, eu devia largar tudo e viver de compaixão. E uma das coisas que a gente vai aprendendo é que a gente pode estar no lugar onde a gente está, e essas pequenas ações elas vão fazendo grande diferença onde a gente estiver, né? A Pema Chodron, que é essa monja americana, ela tem uma frase interessante que ela diz que uma das primeiras vezes que ela foi ser voluntária, ela topou com uns adolescentes, assim, muito terríveis, muito bagunceiros. Ela falou, nossa, deixa eu guardar minha compaixão para gente que está interessado, não para esses moleques que só querem fazer bagunça, né? Então, às vezes, eu me sinto nesse lugar também, né? De pensar, putz, as pessoas do meu trabalho são muito mal educadas, deixa eu ir para outro lugar, né? Assim, falar sobre compaixão com gente que está interessada, que eu vou ganhar muito mais. E, às vezes, é o contrário, a gente precisa... talvez educar pelas costas, onde a gente estiver, né? E talvez isso seja a diferença que a gente precisa fazer no mundo, né? Então, para fechar, eu acho que uma das coisas que eu tenho aprendido com a experiência é entender que pequenas ações têm grandes reverberações, onde a gente estiver, né? Talvez a gente não consiga um projeto para ensinar CNV, ou para ensinar compaixão, ou para ensinar o C-Learning, se a gente está pensando em algo mais estruturado, mas a gente certamente pode trazer alguma coisa desse conhecimento e nem que seja transparecer, né, nas nossas ações, nas nossas atitudes, ou numa fala que não precisa ter um momento especial agora, vamos para tudo que a gente vai falar disso. Eu acho que isso já pode ter grande influência no lugar pelos lugares onde a gente passa, né? Então é isso, sair um pouco dessa... Isso eu digo em voz alta para que eu possa ouvir, né? Sair um pouco desse lugar de ter uma coisa institucionalizada ou instrumentalizada, não diria, mas formal, né? E ir para uma coisa como um perfume que a gente solta no ar, assim, né? E todo mundo que entra naquela sala vai poder sentir aquele perfume e vai... Nossa, que cheiro bom que está aqui. Então, acho que às vezes essa pode ser a prática, né? Puxa vida. Puxa vida. O Cris, aqui, como o foco aqui acaba sendo educação, né? O Cris tem um dos trabalhos que eu vejo, assim, pessoalmente, como um dos mais relevantes hoje no Insta, né? Principalmente pelo momento que a gente vive, que é o Compaixão na Política, né? É @compaixão na política, né, Cris? Compaixão na política, então @compaixão na política. Eu acho que essa beleza toda, né, essa sensibilidade toda que o Cris traz aqui na educação, conseguir manter isso numa discussão política em 2021 é maravilhoso, é maravilhoso. Eu recomendo a todos que sigam. Queria agradecer, Gabriela, pela tua pergunta. Você vê quanta coisa legal sai de uma pergunta, cara? É muito lindo. Muito obrigado, né? E respondendo a sua pergunta, não foi por karma, é por mérito. Porque só alguém... Imagina, você ter essa condição de falar em CNV, ter essa condição de falar do que você fala, é mérito teu. É mérito teu estar nesse lugar e poder falar disso nos lugares mais malucos e mais inóspitos, né? Você, o Paulo. Falar na Vila Verde, não vou dizer que é fácil, porque também não é, tem as suas peculiaridades, né? Mas é mais fácil. Difícil é falar numa instituição tão travada, difícil é falar, né, num sistema prisional, apesar de não gostarem desse nome, é esse mesmo nome, né, Paulo?
É um pouco como o Guru Rinpoche, que saiu do reino humano e foi para os demônios canibais, sabe? Assim, a gente vai para onde precisa. Então, força, foco e fé, e café, e, né, você está no lugar certo, na hora certa, com os meios hábeis certos. Tem a Liane e tem o Daniel. Então, eu só queria complementar, eu acho que o Cris e o Paulo trouxeram, e você, Fernando, que educar ele é um ato de amor, né? E eu fiquei pensando, quando ela falou que era um karma, eu acho que não, eu penso que não. Na verdade, é um ato de amor quando a gente pode ser centelha, né? Quando a gente pode ser semente de muitas coisas. E uma coisa que eu fiquei pensando muito, assim, que eu também já vivi essa realidade da sala de aula fechada, do currículo formal, e uma coisa que eu percebi é o poder da arte como um libertador desse processo, né? O desenvolvimento da autoralidade, né? De sentir, de pôr as mãos. Então, trabalhar com cerâmica, trabalhar com argila na sala de aula, trazer esse contato do material, sair só do campo teórico e trazer para esse campo prático, para conseguir criar esse espaço de diálogo, né? O que eu sinto assim, muito nas crianças das cidades grandes é esse excesso de informação só no racional e a pouca prática da mão, né? Então, acaba criando esse campo onde ele responde que ele não tem mais criatividade, que ele não tem mais vontade, que ele não consegue mais criar, né? Então, trazer essa expressão da manualidade, né? Dos ofícios de criarmos enquanto um processo de descoberta mesmo, né? Na simplicidade da realidade que a gente sabe que é a escola pública, mas onde a gente vai construindo mecanismos possíveis de vivenciar novas formas de aprendizagem, né? Eu acho que a procura pelo C-Learning também acho que vai ser que a gente fala, né, o pulo do gato, né? Eu acho que ele abre, assim, a gente que está vivenciando isso na escola, está sendo um processo muito bonito, muito gostoso, né? E muito positivo, né? Dessa autodescoberta também, né? Que todos nós também estamos passando por esse processo de transformação. Então, acho que fica muito esse olhar sensível, né? Obrigado, Liane. Daniel, você estava com a mão levantada, abaixou, mas abaixou sem querer ou ergueu sem querer? Não, é proposital mesmo. Ah. Boa tarde a todos aí. Eu estou com meu filho aqui, ele está em isolamento, né, em casa, porque ele está com Covid, e tô cuidando dele, né. Eu estou aqui em Minas Gerais, mas eu sou na verdade eu sou de Caçapava, mas eu fui fazer minha história em Porto Alegre, na capital, né. Eu sou formado em psicologia, mas nunca consegui, assim, efetivamente trabalhar, tinha que passar em concurso público. Aí passei num concurso que era para ensino médio, para trabalhar numa creche. Só que eu estava tentando passar os ensinamentos que eu tinha de psicologia, de amor, de compaixão, e só que não funcionou, assim, não deu certo. Eu vi que, tipo, que eu não via ressonância em nada que eu falava, não tinha ressonância na religião, não tinha ressonância na ciência, não tinha lugar nenhum na família, e aí eu fiquei completamente perdido, assim. Mas eu sempre onde tinha o lama, que eu podia ir, o lama Padmasata, eu ia atrás, assim, eu sempre ia atrás, porque eu sabia que tinha alguma coisa que eu não sabia explicar, que não sabia falar em palavras, não sabia falar em linguagem, mas tinha alguma coisa que eu tinha que falar, entendeu? E só que eu nunca ouvi algum lugar, um espaço, nem na religião. Então achei, tá, a religião é uma coisa que não existe para mim, não pode existir, porque religião só faz guerra, só dá atrito. E depois fui descobrir que não tem nada a ver isso é uma crença minha que eu mesmo implantei para criar uma defesa para não encarar a realidade, entendeu? Então eu estou buscando essa coisa da religião há muito tempo, desde que eu nasci, entendeu? Desde que antes de eu vir para o mundo, entendeu? E não consigo cessar nunca, isso aí nunca cessa na curiosidade, entendeu?
E por isso que eu estou aqui e por isso que eu estou buscando esse caminho de diálogo, de conversa, que possa, onde a gente pode comunicar o amor, né, através da linguagem, sim, de alguma forma, né, companhia de outros seres humanos ou não humanos, entendeu? Todos os reinos, para poder ter uma ressonância e não ver que está isolado no mundo, sozinho, pensando de um jeito só e querendo impor para os outros, entendeu? É isso meu depoimento. Uma das ideias do 108, e principalmente esses encontros da tarde, é justamente para isso, sabe? A gente sempre pensa que está meio isolado, que só a gente está querendo fazer alguma coisa e que só a gente... Aí a gente se reúne numa sala como essa, que já teve aqui, hoje, agora está com menos, mas a gente já está com 17, mas já teve ou 29 pessoas, né, nessa sala, ou seja, pelo menos 29 pessoas que estão olhando na mesma direção, sabe, Daniel? Eu agradeço muito o teu relato, assim. E queria convidar todos vocês para que entrem, né? Vocês se inscreveram, então entrem na página de acompanhamento. Lá tem o link para a Sala Nacional, em que todas as mesas de hoje vão se reunir, vão fazer um painel sobre o que aconteceu hoje, né? Porque fica aquela coisa, né? Parece aquele meme, né? Do rapaz que está de mão dada com uma moça e fica olhando para outra, né? Às vezes a gente está aqui, mas está querendo ver a outra mesa, né? A Semente Amarela está fazendo uma mesa maravilhosa. Então a gente vai ter essa possibilidade de ter essa degustação de tudo que aconteceu nas outras mesas, nessa mesa nacional. E depois todas as mesas estão sendo gravadas e vão ser disponibilizadas. Então você vai ter a oportunidade de ver também. Mas agora quem tiver a possibilidade, olha lá, né? Já está com a Tirza já colocou o link aí para a gente entra nesse link aí nessa página de acompanhamento para a gente poder ir para outra sala agora. Queria agradecer todos vocês presentes, queria agradecer, né, a Vivi, queria agradecer a Liane, queria agradecer ao Cris, queria agradecer ao Paulo, né, por estarem dispondo, né, do tempo de vocês e estar dispondo dessa possibilidade de compartilhar com essas pessoas que estão interessadas por tudo isso. Muito obrigado mesmo. E nos vemos lá na mesa nacional. Obrigadão, viu? Como é que faz para parar? Aqui. Valeu!